E aí galera, beleza? Eu sou o professor Sérgio, professor de História, e hoje a gente vai falar com vocês sobre um assunto maravilhoso. A gente vai falar sobre os reinos bárbaros, começando com o Reino Franco, tá? Não esqueça que esses reinos bárbaros são os reinos bárbaros cristãos, beleza? Para você ter sucesso nesse período mas era necessário fazer uma parceria com a Igreja Católica, tá? E a gente vai falar aqui que essa civilização medieval, você vai perceber que tem a cultura greco-romana. Você vai dizer, peraí, professor, então acabou essa grego-romana, essa cultura foi esquecida? De jeito nenhum, pelo contrário, a Igreja Católica vai utilizar ela muito bem. Outra também vai ser as tradições germânicas, vocês não podem esquecer disso, tá? O colonato, que vai ser utilizado muito nisso também, tá? Outra coisa vai ser a visão cristã. Por que essa visão cristã? Gente, para você se tornar poderoso nesse período, era necessário uma parceria com a Igreja Católica. Por isso que essa visão cristã vai ser muito importante para os reinos bárbaros convertidos no cristianismo. Beleza? Então vamos para a primeira dinastia merovídia. Tá? Essa dinastia merovídia vai começar pelo Meroveu, o primeiro rei dessa dinastia, por isso o nome Merovídio, tá? Mas Meroveu vai morrer. Ele utilizava, galera, sabe o que? Ele utilizava um peixe como um brasão da sua família, porque ele acreditava que a família dele vinha do mar, tá? Mas o mais famoso dessa dinastia merovídia, a gente vai ver que é o Clovis, tá? O Clovis, ele vai se converter ao cristianismo, tá? Como eu disse para vocês, é essencial que ele se convertesse ou que eles fizessem uma parceria com a Igreja Católica. E isso vai acontecer em 496. Clovis se converte ao cristianismo. Quando ele se converte, ele começa agora a fazer essa parceria com a Igreja Católica. Vai ser aí o braço armado da Igreja Católica. Olha só, pense bem nisso. E aí é necessária essa aliança com a Igreja Católica. A expansão territorial de Clovis vai ser enorme aí, tá? Ele vai conquistar aí toda aquela região da Gália. E como vocês sabem, ninguém é eterno. Clovis, ele vai morrer. E como é um costume germânico, as terras, o reino dele é dividido entre os seus filhos, tá? E nessa divisão há uma briga entre eles. E na briga dos seus filhos, o que vai acontecer? A própria nobreza, eles vão inventar um cargo. E o nome desse cargo chama, sabe o quê? É majordomos, que também vai ser os prefeitos palacianos. A gente vai ter um muito forte, um muito conhecido, que cai muito na provinha de vocês. O nome dele está aqui, ó, Carlos Martel. Ele vai ser um desses prefeitos palacianos. Ele vai ser um majordomos. Veja, você vai me perguntar, professor, então os reis acabaram? Não. Esses reis, nesse período, com a morte de Clovis, vai ser conhecido como os reis indolentes. É por isso que a nobreza vai criar esse cargo, tá? Majordomos, tá? Os prefeitos palacianos. E Carlos Martel, esse que está aqui, que vocês estão vendo aqui, ele vai ser muito forte, tá? Ele vai ser um dos maiores prefeitos palacianos, os maiores majordomos. Perceba vocês que Carlos Martel, ele vai, além de ser muito forte, conhecido no Império, ele vai combater o avanço do islamismo na Europa. Tá? O islamismo vai entrar na Europa e ele vai combater esse avanço do islamismo. Olha que coisa legal, na Batalha de Poitiers. Então por isso que ele vai ficar muito mais conhecido ainda. E por isso que a dinastia carolíngia vai começar por causa do nome dele, Carlos Martel. Tá? E ele vai receber esse nome de Martelo por causa dessa batalha. Beleza? Mais uma vez, como sempre, ninguém é eterno. E ele vai morrer. Quem vai assumir é o seu filho, Pepino. Tá? Veja só uma coisa. Quando o Pepino assume o majordomos, o que vai acontecer? Ele vai acabar com a dinastia merovídia. Vai acabar de vez com essa dinastia. Tá? E aí começa, agora, claro, preste atenção uma coisa, quase que eu esqueço. Ele vai ter o apoio da Igreja Católica. Ele vai destruir o último rei da dinastia merovídia e começa aí a dinastia carolídia.
tá? É justamente essa dinastia que a gente vai conhecer aí a pessoa do Carlos Magno, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre Pipino. Pipino, ele vai vencer os lombardos lá na Itália, porque eles estavam invadindo aquela área da Igreja Católica, aquelas terras pertencentes à Igreja Católica. Ele vai lá, tem uma vitória sobre os lombardos muito forte, tá? E em troca, o que ele vai fazer com a Igreja Católica? Ele vai dar aquelas terras que é conhecida como patrimônio de São Pedro, tá? Que vai ser um embrião, sabe para quê? Para o que é hoje o Vaticano, tá? Mas isso aí é para uma próxima aula que a gente vai falar, beleza? Pipino, ele vai morrer. Quem vai assumir? Aí sim, o Império Carolíngio vai ser conhecido por esse rapazinho aí, Carlos Magno. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Veja que loucura, mas o Adolf Hitler, ele afirmava que o primeiro Reich alemão vai começar com Carlos Magno. Mas não esqueça que Carlos Magno, ele é francês, não é isso? Descendência de germânico, essas coisas e tal. Mas o Carlos Magno, segundo Hitler, vai ser considerado o primeiro Reich alemão. Não é isso? Então vamos lá, volta para cá. Carlos Magno, ele vai ter uma expansão territorial enorme, monstruosa. O império dele vai ser enorme, tá? Muito grande. Olha, preste atenção numa coisa. Por ser tão grande o império dele, ele vai começar aí a divisão administrativa. Ele vai começar a entregar para esses caras, a nobreza, quando eu digo esses caras, estou falando a nobreza, tá? Essas terras para ele tomar conta nesse momento lá da fronteira. E olha, e vai começar aí o feudalismo. Por quê? Porque vai dar muito poder a essas pessoas. E essas pessoas no futuro vão ser conhecidas como quem? Como os senhores feudais. Então ele vai entregar essas terras para esses duques. Tá? Então começa aí um embriãozinho para o feudalismo, tá bom? E olha, para você perceber que o império dele era tão grande, tão forte, e no ano 800 ele vai ser coroado imperador pelo Papa Leão III. Veja, vai mostrar aí o poderio também da Igreja Católica, porque quem vai coroar ele é o Papa. Então, essa união entre a Igreja Católica e o Carlos Magno é importantíssimo, entre esses reinos francos, é importantíssimo. E foi provado aí, nesse momento da coroação, lá no Natal do ano de 800. Veja, Carlos Magno chega ao auge da sua vida, ele, lógico, mais uma vez, ele, como eu disse para vocês, ninguém é eterno, ele vai morrer. E o poder vai ser transferido para quem? Para Luís, o seu filho, o piedoso. E aí a gente vai ter um enfraquecimento do império completo, do Império Franco. Veja, por quê? Porque a partir desse momento ele não vai ter o poder, ele não vai conseguir centralizar o poder, como já não tinha mais condição de ser, né? Porque Carlos Magno já começa a espalhar, dividir essas terras entre os duques. Não é isso? Entre a nobreza. E Luís o Piedoso não vai ter esse poder. E o enfraquecimento real vai ser cada vez mais forte. Quando ele morre, tá? Quem vai assumir são os seus filhos, como uma tradição germânica que eu disse para vocês. E nesse momento há uma divisão muito séria no seu império. Tanto é que os filhos começam a brigar entre si. A Igreja Católica vai ter que tomar uma decisão. E aí que a Igreja Católica vai dividir com eles, né, esse território monstruoso conquistado por Carlos Magno. E a gente vai ter aí o Tratado de Verdun, lá em 843. Esse Tratado de Verdun, ele vai ser distribuído, essas terras, entre os seus 3 filhos. A gente vai ter Carlos, o Calvo, a gente vai ter Luís, o Germânico, e Lotário. Esse território vai ser dividido entre esses 3 filhos dele. E aí você vai ver o enfraquecimento completo do Império Franco. E a gente termina essa aula dizendo para vocês o seguinte: a próxima aula a gente vai falar sobre o feudalismo, que vai iniciar justamente aqui. Espero por vocês um grande abraço. Beijo!